Hoje estaremos estudando a lição de número 12, que será ministrada no próximo domingo nas igrejas aqui na sede, nas subsede, e também em várias igrejas que utilizam a revista da CPAD. A lição número 12 tem como tema os pães da proposição. Diz assim o texto áureo, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47 e 48. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus se declarando que ele é o pão da vida, aquele que nos alimenta espiritualmente. A verdade prática apresentada aqui pela revista, pelo pastor aqui comentarista, pastor Cláudio Honor de Andrade, a palavra de Deus é o alimento que nos sustenta, a alma, o coração e o próprio corpo. Sem ela, a palavra de Deus, a vida é impossível. A leitura bíblica apresentada encontra-se no livro de Levítico, capítulo 24, do versículo 5 ao versículo 9. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 bolos. Cada bolo será de 2 dízimas. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura, perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se fará em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Amém. O objetivo geral deste estudo é compreender que a palavra de Deus é o alimento que sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Também podemos apresentar aqui outros objetivos deste estudo nesta manhã. Mostrar o significado dos pães da proposição. Reconhecer a palavra de Deus como pão da vida. E também conscientizar de que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Na lição anterior, nós estudamos, nós aprendemos sobre as lâmpadas na casa de Deus, menorá. E hoje estudaremos sobre os pães da proposição que estavam ali no lugar santo, em frente deste candelabro que ficava ali no local santo. Deus havia recomendado que no tabernáculo houvesse sempre uma mesa posta com 12 pães. E então, aonde tem pão, sabemos que não há fome. E isto tem uma representação para nós,
que temos um Deus que sustenta e supre as nossas necessidades, as necessidades do seu povo, seja de ordem física, emocional ou espiritual. Nós queremos explicar o que significa esta expressão pães da proposição. Literalmente falando, no hebraico, significa pão da presença. A palavra proposição, em hebraico, ela tem o significado de presença, de face, de rosto. Então, como esses pães que estavam sobre esta mesa, estavam de frente ao candelabro, é chamado então pães da face, do rosto, também chamado pães da presença. Então, uma vez que a Bíblia exige que o pão esteja continuamente na presença de Deus, que era ali o caso do lugar santo, ele é chamado também o pão da presença. Os pães da proposição, eles ficavam num dos lugares mais nobres e reservados do tabernáculo e também do templo de Jerusalém, que era o lugar santo. Ali no lugar santo, em frente ao candelabro de ouro, né? O candelabro ele era de ouro, eram iluminados durante toda a noite os pães da proposição. Então isso para nós tem um significado muito grande. O que significa? A simbologia é claramente cristológica, aponta para Cristo, que nos mostrando que a luz do Evangelho, representada pelo candelabro, mostra ao pecador faminto que somente Cristo pode nos saciar plenamente. Então ali no lugar santo tinha aquele candelabro que iluminava aquele local e ficava iluminando esta mesa da proposição, mostrando que a luz do Evangelho, assim como a luz do candelabro iluminava, a luz do Evangelho mostra ao pecador faminto que somente Cristo pode saciar plenamente o vil pecador. Vamos então para o tópico 1. Esta lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico chama os pães da proposição. A fim de que os pães da proposição fossem introduzidos no tabernáculo, para que eles pudessem ser ali colocados no tabernáculo, Deus ordenou que eles fizessem uma mesa especial. Os pães, eles não poderiam ser colocados em qualquer mesa. Deus deu orientações como eles deveriam preparar esta mesa aonde seriam colocados estes 12 pães, representando cada pão uma tribo de Israel. Então eles deveriam ser colocados em cima de uma mesa, e Deus deu a maneira correta, específica, como poderia e como deveria ser feita esta mesa. A mesa que receberia os pães da proposição, ela era feita de madeira de acácia, e ela tinha ela era retangular, né? Tinha 90 centímetros de comprimento,
45 centímetros de largura e uma altura de 70 centímetros. Uma mesa aproximadamente de 1 metro de comprimento, por aproximadamente aí 45 a 50 centímetros de largura. A mesa, ela era revestida de ouro fino. Então esta mesa era de acácia e ela era revestida de ouro fino. E ela recebeu também alguns adornos. Ela tinha uma borda também de ouro, e ela também tinha em cada uma das suas pontas argolas, para que ela pudesse ser transportada, porque o tabernáculo ele era um santuário móvel, e para transportar então esta mesa, tinha varas de ouro, revestidas de ouro, que eram colocadas nas argolas. A madeira de acácia era uma madeira considerada medicinal, porque ela evitava fungos e parasitas. Mas não era esta madeira de acácia que ela fazia com que os pães não fossem contaminados, estragados, porque a madeira era toda revestida de ouro. Então, o poder, por que os pães durante uma semana não estragavam, não é porque a madeira era de acácia e ela evitava fungos. Ali o próprio Deus, com o seu poder, é que fazia com que aqueles pães não se estragassem, porque os pães não estavam em contato com a madeira, estavam em contato com o ouro, porque era revestida de ouro. Então esses pães, eles eram preparados na sexta-feira, tinha uma maneira toda peculiar de preparar. Então, eles eram colocados todos os sábados, ali eram trocados, e aqueles pães que eram retirados, que ficaram durante toda a semana, eles então serviam de alimento para os sacerdotes, que eles comiam ali no próprio lugar santo. Então, durante uma semana, ficava sobre a mesa, e era então trocado, substituído aos sábados, e aqueles pães que eram retirados, eles então serviam de alimentos e estavam plenamente conservados pelo poder do Senhor. E continuamente então esses pães estavam ali, mostrando que o Senhor Cristo é o alimento contínuo para as nossas vidas, e a sua palavra também. Eles tiravam o pão e colocavam o novo. Esses pães, chamados pães da proposição, da presença de Deus, eles eram preparados, como já disse, todos os sábados, pelos coatitas, que eram também da tribo de Levi. E em sua composição, usava-se flor de farinha, que é a farinha mais fina, era um produto nobre, então tinha todo um preparo. Isso nos mostra que as coisas de Deus têm que ser feitas com preparo, com antecedência, com cuidado. Não poderia ser colocado qualquer pão. Então nos mostra que temos que fazer tudo para estar na presença do Senhor, na sua face, como significa a palavra proposição. Precisamos ter um preparo. Então este pão ele era devidamente preparado. Eles eram colocados em 2 fileiras sobre a mesa, e entre eles ficava ali um incensário. Era colocado o incenso, representando então as orações. Qual é a simbologia dos pães da proposição?
que nós sabemos que o tabernáculo ele foi construído pelo povo conforme a orientação do Senhor, mas tinha um simbolismo, apontavam para algo na frente. Tudo foi devidamente orientado pelo Senhor, mas tinha um significado espiritual, apontando para algo, para nós hoje, no tempo da graça. Então, a simbologia dos pães, esses pães simbolizavam a presença sempre providencial de Deus no meio do povo. Como ele ficava continuamente, significava então a sua providência. Deus sempre estaria sustentando. Nos mostra que Deus era a provisão para Israel e também a provisão para todos nós. Os israelitas deveriam então saber também que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Também tinha este simbolismo. O fato do pão estar acompanhado de incenso, entre os pães havia o incenso, significa que a presença do Senhor sempre vem acompanhada pelas orações dos santos. Os pães da proposição, como já dissemos, significam pães da presença de Deus, alimento da presença de Deus. E então este incenso significava que oração. Então, através das orações é que temos a presença de Deus. O outro simbolismo dos pães da proposição, ou os pães da presença ou da face do Senhor, representa ainda a palavra de Deus, que através do Evangelho alimenta o mundo. Então, os pães da proposição apontavam para Cristo, o único que pode saciar nossa alma. Isto aqui é muito importante. Os pães da proposição, que ficavam ali no tabernáculo e posteriormente no templo de Salomão, no templo de Jerusalém, construído por Salomão, apontavam para Cristo, o único que pode alimentar e saciar a nossa alma. Então, que Deus possa estar nos abençoando, que este pão nunca faltava lá naquela mesa, e que também a presença de Deus possa sempre estar presente em nossas vidas. Vamos então para o segundo tópico com o nosso irmão evangelista Cláudio Bortone. Amém, glórias a Deus. É interessante o que o pastor disse aqui, que proposição do hebraico significa ter uma interpretação de presença de face, de rosto, né? Pão da presença. Eu estava observando no dicionário português, essa palavra proposição, substantivo feminino, é o ato ou efeito de propor. E já pela raiz do hebraico, é a presença da face de rosto. Então, não perdendo o objetivo geral da nossa lição, que é compreender que a palavra de Deus, ela é o alimento que sustenta a alma. Pois, após compreendermos o significado dos pães da proposição, agora reconheceremos a palavra de Deus como pão da vida. E também não perdendo o ponto central da nossa lição,
é que os pães da proposição simbolizavam a presença do Deus da provisão. Então, o tópico 2 é a palavra de Deus, o pão da provisão. No tabernáculo não havia nem janelas e nem comidas sofisticadas, mas sim o alimento principal diário. O pão era um alimento tão básico e preponderante que se tornou sinônimo da própria vida. E comê-lo equivalia a fazer uma refeição farta, né? É como o nosso arroz e o feijão, que é a base da alimentação dos brasileiros. Agora, quer no tabernáculo ou fora do tabernáculo, o pão sempre simbolizou a presença de Deus entre o seu povo. Desde o início, a nação israelita teve uma convivência cerimonial e tipológica com o pão. Então, o subtópico 1 do tópico 2 tem como título A Palavra de Deus é Vida. Na peregrinação de Israel pelo Sinai, passando pelo Monte Sinai também, eles tinham a consciência de que nem só de pão vive o homem. Porque observamos lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, Moisés, divinamente inspirado por Deus, escreveu, dizendo, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná celestial, que nem vós e nem vossos pais conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi essa a resposta que Jesus deu nos 40 dias de jejum no deserto para o diabo, quando o diabo tentou, dizendo, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pão. E Jesus cita esse texto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, por 40 anos, Deus os sustentou com maná que caía do céu a cada manhã. Eles tinham a plena consciência, tanto no tabernáculo, no lugar santo, como em todo o seu acampamento da provisão e da presença de Deus. E apesar de toda a inhospitalidade do deserto, o Senhor não os abandonou. E daí pulamos para o subtópico 2, que o título é A Palavra de Deus é o nosso sustento diário. Os israelitas eram sustentados, dirigidos, orientados e protegidos diariamente pelo Senhor. Além do pão, Deus os saciava com a água potável. O Senhor dava a direção, a proteção e iluminação, conforme Êxodo 13, 21, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Então, nesta peregrinação, e na assistência de Deus a eles, nós vemos a semelhança com o rei Davi, que escreveu o poético Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Assim, o Senhor o fez com os hebreus, uma nação israelita. O subtópico 3, a palavra de Deus é o nosso sustento. A palavra de Deus é o nosso sustento específico. Subtópico número 3. A palavra de Deus é o nosso sustento específico. Então, na mesa do tabernáculo haviam 12 pães em 2 fileiras, sendo um para cada tribo de Israel.
conforme Levítico 24, verso 6. E no versículo 7, Levítico 24, 7, está escrito: e sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão por oferta memorial. Então isso significa que Deus trata conosco individualmente e coletivamente. E quanto aos pães estarem acompanhados do incenso, significa que a presença do Senhor sempre vem acompanhada pelas orações, intercessões. A palavra de Deus é pão para a nossa alma, e o incenso são as nossas orações. Então, sendo assim, concluímos que Deus tem um diagnóstico e alimento e tratamento para cada um de seus filhos, e também o tratamento coletivo. Mateus 6:8 diz: vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. E o salmista, no Salmo 103, versos 14, diz: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Então, meus irmãos, o objetivo do tópico terceiro, que nós vamos agora para o tópico terceiro, é conscientizar de que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Os pães da proposição são o mais perfeito símbolo do Senhor Jesus em sua missão para nos alimentar com a palavra de Deus. Então, o subtópico 1 diz que Jesus, o pão da vida, Jesus, através de sua palavra, revela-se como a água e o pão da vida. Ele disse em João 4, do versículo 13 ao 14, à mulher samaritana: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. E João, capítulo 6, versículo 32, e não como está na lição João, capítulo 8, me parece que ele se confundiu aqui. João 6, 32 diz: disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão que Moisés deu, na verdade, foi transitório. Por isso que ele diz aqui que Moisés não vos deu o pão do céu. Foi o maná celestial, que era um pão transitório, que já simbolizava a encarnação de Cristo. Então, Apocalipse 7,17 diz: porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, certa vez, Jesus foi tão claro acerca de sua missão, da sua missão redentora, que alguns dos seus discípulos se escandalizaram com o seu sermão, que nem está escrito lá em João, capítulo 6, versículos 66 ao 69, que desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, observamos que o Senhor Jesus, como pão da vida, pão vivo e o verbo de Deus, não se limitou a ficar somente no santuário. E em seu nascimento virginal, em sua transcendência, ele
encarnando-se, trouxe a presença plena do Pai Celestial. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Mateus 1:23. E Hebreus 1:3 diz, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então Jesus, o pão de nossa comunhão, os 12 pães do tabernáculo do Antigo Testamento eram trocados todos os sábados, os que eram substituídos eram comidos em lugar santo por Arão e seus filhos. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, além de ser o sumo sacerdote infinitamente superior a Arão, ele é o pão divino. E do próprio sábado ele é o Senhor, como Mateus 12:8, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. E João 6,41 ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus que é o próprio tabernáculo celestial de Deus, ao encarnar-se, tornou-se semelhante a nós, conforme João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o subtópico 3 tem como título, dai-lhes voz de comer. Quando proclamamos o plano salvífico de Cristo, ensinamos o seu evangelho, as boas novas de salvação, nós alimentamos os famintos com a palavra de Deus. Certa vez o Senhor Jesus disse para os fariseus, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso que vós não escutais, porque vós não sois de Deus. Somente um coração penitente e contrito anseia pela palavra de Deus. As pessoas que não se alimentam da palavra de Deus pensam que são superior ao próprio Criador. Elas se acham autossuficientes, porém, se passarem para a eternidade, morrerem nessa condição, separados de Deus, irão perder a salvação da vida eterna. Amós 8, versos 11 e 12, já estou terminando, está escrito, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, vírgula, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E daí no versículo 12, depois ele diz assim, que buscarão a palavra do Senhor e não acharão. Então Amós, divinamente inspirado por Deus, ele escreveu que Israel havia rejeitado a palavra do Senhor repetidas vezes. E depois que eles despertaram para buscar, já era tarde e não a encontraram a palavra de Deus. Nenhum castigo é pior do que este, quando Deus entrega a pessoa aos seus próprios pecados, afundando em degradação e perversidade e endossando a sua própria condenação. Somente o Senhor Jesus, somente o sangue de Cristo pode libertar essa pobre alma perdida. Amém. Então, concluímos a nossa lição afirmando que na antiga aliança, no Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote e os seus filhos tinham o direito de comer os pães da proposição. E na nova aliança que nós estamos vivendo, através de Cristo, todos temos acesso não somente aos pães da proposição, como também ao lugar
mais íntimo, o lugar santo dos santos. E todas as vezes que nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, nós nos lembramos que Jesus é a presença eterna do Pai entre nós. Jesus é o pão da vida. Como estudamos, os pães estavam sobre a mesa. A mesa era de madeira, o qual é uma figura da humanidade de Cristo. A mesa era revestida de ouro, e o ouro fala da sua divindade, fala da sua glória. Aleluia. Como Deus, e a mesa junta com os pães, fala do relacionamento de Cristo com o seu povo. Ele, Jesus Cristo, nos apresenta a Deus em oração, simbolizado pelo incenso que ficava entre os pães. Da mesma maneira como a mesa apresentava os pães muitos anos antes. Também podemos comparar o pão, como já foi dito, com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão que veio do céu para nos dar a vida. Da mesma maneira como um grão de trigo morre ao cair na terra e dar o fruto, assim também ele, Jesus Cristo, morreu. A farinha era colocada no forno, e a farinha então também representa o Senhor Jesus Cristo suportou a ira divina para poder nos apresentar ao Pai como o precioso fruto de seu sofrimento e da sua morte. Que Deus abençoe a todos.